Aqui é o Nerd Madruga e bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar as nossas aulas sobre análise combinatória. Hoje falaremos de fatorial e permutação, os dois estão intimamente ligados. Vamos começar já falando sobre o fatorial, mas o que é fatorial? Vamos para a definição de fatorial. A definição de fatorial é uma função que representa uma permutação, o que a princípio não ajuda muito, né? A não ser que olhemos para a definição de permutação. Na definição de permutação é uma bijeção de um conjunto finito qualquer nele mesmo. What the fuck? Tudo bem, a definição parece que assusta um pouco, mas é simples de entender. E para entendermos isso bem entendido, eu vou desenhar uma bijeção de um conjunto qualquer finito. Está aqui um conjunto qualquer finito, 1, 2, 3, 4 elementinhos, é finito, nele mesmo. Aqui, se você olhar do outro lado, está aqui o mesmo conjuntinho, A, B, C e D. Aqui direitinho também, 4 elementinhos, finito, o mesmo conjunto, ou seja, o conjunto qualquer nele mesmo. Só que nesta bijeção aqui, nesta permutação que nós estamos fazendo aqui, o C está trocando de lugar com o A, o B está trocando de lugar com o D, o A está trocando de lugar com o B e o D está trocando de lugar com o C. Observe que é justamente esta a definição mesmo, é trocando de lugar. Então nós partimos de A, B, C e D, certo? No lugar do A vamos colocar o C, no lugar do B vamos colocar o A, no lugar do C vamos colocar o D, e no lugar do D vamos colocar o B. Ficamos com CADB. Observe que ele é o mesmo agrupamento, com os mesmos elementos, só que, olha a frase, com as ordens trocadas. Isso que é muito importante na permutação. Nós trocamos os elementos de ordenamento. Ou seja, em uma permutação, não difere pela natureza dos elementos, ou seja, são todos letras. São todas letras do alfabeto. A, B, C e D, A, B, C e D, A, B, C e D, A, B, C e D. Só que aqui, o que muda? Difere pelo ordenamento dos elementos. Aqui a diferença dos agrupamentos criados é por ordenamento. Beleza? Só que a permutação ainda tem mais uma peculiaridade muito interessante, que é todos os elementos são utilizados para formar os agrupamentos. Não fica ninguém de fora. Se aqui era A, B, C e D, aqui vai ter que aparecer necessariamente A, B, C e D. Não necessariamente da mesma ordem. Isso que é muito importante na permutação. Beleza? Isso aqui foi só uma permutação, tá? Mas dá para fazer várias permutações aqui dentro deste agrupamento, que é o que nós vamos ver agora. Vamos pegar esse nosso exemplozinho aqui, beleza? E vamos criar todas as permutações possíveis. Vamos voltar lá na aula de princípio fundamental da contagem, que foi a aula passada, pelo menos dessa série aqui. E vamos começar fazendo aquele mesmo esqueminha que a gente fez no princípio fundamental da contagem. Aqui no caso são 4 elementos, então vou pegar 3, vou fixar e começar a variar o último. Depois pego o penúltimo, troca de lugar e varia. Depois pego o antepenúltimo, troca de lugar e varia de novo. É isso que nós vamos fazer para criar todos. Assim nós não pulamos nenhuma sequência. Não vamos fazer de forma aleatória. Vamos seguir o princípio fundamental da contagem. Beleza, pessoal? Vamos criar todos os agrupamentos e contá-los. Então, para o nosso primeiro agrupamento, o próprio agrupamento A, B, C e D. Beleza? Vamos trocar o C e o D de lugar. AB, DC. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o C, vamos jogar ele aqui para frente e vamos deixar o BD aqui no final. Beleza? Então, AC, BD. O próximo passo é trocar BD de lugar. Ficamos com AC, DB. Agora vai ser jogar o D para o lugar do B, igual a gente fez com o C no lugar do B. Vamos jogar o D no lugar do B e vai ficar o ADBC. Beleza? Para o próximo passo vamos trocar esses dois aqui de lugar. ADCB. Na sequência,
nós vamos jogar o quê? Nós já jogamos o B, nós tínhamos o B aqui, jogamos o C e o D. Então já mexemos aqui com esses 3 aqui. Agora vamos jogar o B para o lugar do A e começar a mexer tudo de novo. Beleza? Então, colocando o B no lugar do A, temos B, A, D, C. Vamos trocar de novo de lugar aqui os 2 últimos aqui. B, A, D, C. Vamos agora fazer o quê? Vamos jogar C para frente, que seria aqui no lugar do A agora. B, C, A, D. Trocando os 2 últimos, B, C, D, A. Beleza? E agora o que nós vamos fazer? Vamos jogar o D aqui para frente no lugar do C. E vamos fazer as combinações com eles ali. BD, AC, troca os 2 últimos, BD, CA. Beleza! Aqui nós já conseguimos fazer 2 partes importantes. Terminamos todas as permutações, né, com o B aqui na frente. Vamos colocar agora o C aqui na frente. CA, BD. Beleza, CA, BD. Vamos trocar os 2 últimos de lugar. CA, DB. Vamos jogar agora o B no lugar do A. CB, AD. Trocando os 2 últimos de lugar. CB, DA. Beleza, vamos colocar agora o D no lugar do B. CD, AB. Trocando os 2 últimos de lugar. CD, BA. Perfeito. O que falta agora? Colocar o D lá para frente. DABC. Troca os 2 últimos de lugar. DACB. Vamos jogar agora o B aqui para frente. DBAC. Troca os 2 últimos. DBCA. Vamos agora chutar o C um pouquinho para frente. DCAB. E por último, vamos trocar de lugar. DCBA. Como é que eu sei que é por último? Que esse aqui é o último agrupamento? Não era ABCD? Agora é DCBA. É o contrário. DCBA. DCBA. Contrário, tá vendo? Aqui é ABCD e aqui é DCBA. Quando isso ocorre, é porque nós terminamos as permutações possíveis. Tenta fazer outro agrupamento que não esteja nesta lista aqui com ABCD. Se você conseguir, meus parabéns, pode ir lá buscar seu Nobel. Se não, você está normal. Porque são 24 agrupamentos que nós conseguimos aqui. Ou seja, podemos dizer que a permutação de 4 elementos são 24 agrupamentos. Vamos começar a perceber algumas coisinhas aqui para nós entendermos o fatorial. A primeira delas são os quadrantes. Vamos separar em quadrantes tudo que começa com A, tudo que começa com B, tudo que começa com C e tudo que começa com D. Beleza? Olha só, temos 4 quadrantes. Cada quadrante com 2, 4, 6 agrupamentos. 6 agrupamentos aqui, 6 agrupamentos aqui, 6 agrupamentos aqui, 6 agrupamentos aqui. 6 vezes 4, 24. Beleza, tranquilo. Mas o importante aqui é que tem 4 quadrantes. Uma permutação de 4 elementos gera 4 quadrantes. Beleza? Vamos seguir. Vamos então agora fazer uma permutação com 3 elementos. Eu não vou fazer o desenho ali de novo, não. Vou só colocar os 3 elementos aqui. Vamos permutar esses 3 elementos. B, C, D. Eu só arranquei o A aqui, né? Era A, B, C, D. Arranquei o A fora, então ficou B, C, D. Vamos só permutar esses 3 elementinhos. B, C e D. Fazendo de novo o princípio fundamental da contagem. B, C, D. Vamos trocar os 2 últimos de lugar. B, D, C. Agora vamos chutar o C lá para frente. C, B, D. Troca os 2 últimos. C, D, B. Vamos chutar agora o D lá para frente. D, B, C. Troca os 2 últimos. D, C, B. Está invertido? B, C, D. D, C, B. B, C, D. D, C, B. Inverteu, né? O primeiro e o último estão invertidos. O que significa que nós terminamos as permutações. Ou seja, uma permutação de 3 elementos resulta em 6 agrupamentos. Então, permutação de 3 vale 6. Beleza? Vamos criar os nossos quadrantes, então. Tudo que começa com B, tudo que começa com C, tudo que começa com D. Olha só, geramos apenas 3 quadrantes.
Então, a permutação com 3 elementos geram 3 quadrantes. Cada quadrante com 2 elementos. 2 vezes 3, 6. Interessante, mas aqui o importante é o número de quadrantes. Então, numa permutação com 4, gerava 4 quadrantes. Uma permutação com 3 geram 3 quadrantes. Será que uma permutação com 2 elementos vai gerar 2 quadrantes? Vamos ver. Vamos ver então, vamos fazer isso. Agora vamos permutar CD. Vamos apenas permutar CD. E a gente já vai ver qual que é a relação entre essas permutações, tá? Mas fica tranquilo aí que você vai enxergar tudo bem facilmente. Vou desenhar para você praticamente. Beleza? Então vamos lá. Facinho, facinho. Vamos permutar DC. Primeiro, DC. Segundo, é só trocar de lugar. CD, né? Só trocar de lugar. DC. Não é o do Batman, não. É só um agrupamento de letras mesmo, pessoal. Então, primeiro, CD. Segundo, DC. Tudo que começa com C, um agrupamento. Tudo que começa com D, segundo agrupamento. Tá ao contrário? Aqui era CD, aqui é DC. Então, terminou. Uma permutação com 2 elementos geram 2 agrupamentos. Ou seja, olha só, 2 quadrantes. Puxa! E se eu permutar apenas um elemento? Bom, não tem muito lugar para onde ele correr, então fica assim mesmo. Permutação de um elemento só tem um agrupamento mesmo. E, consequentemente, um quadrante. Olha só! Professor, e se eu permutar nenhum elemento? Um conjunto vazio. Olha lá o conjunto vazio, pessoal. Conjunto vazio. Se eu disser para vocês que permutar um conjunto vazio gera um conjunto vazio e que um conjunto vazio, por mais, digamos assim, vazio que possa ser, ainda é um conjunto, então, permutação de nenhum elemento gerando um conjunto, que é o próprio conjunto vazio. Ou seja, um conjunto vazio é um conjunto vazio, ou seja, um conjunto. Não tem elementos para permutar ali dentro, mas gerou um conjunto, que é o conjunto vazio. Então, a permutação de 0 elementos gera um conjunto, que é o próprio conjunto vazio. O problema é que ele é vazio, ele não começa com nada, então ele não tem nenhum quadrante. Né? Aqui é todos os que começam com D, aqui todos os que começam com C, e depois todos os que começam com D, aqui todos os que começam com B, com C, com D, com A, com B, com C, com D, e aqui como não tem nada, então ele não tem quadrante. Tá? Agora vamos perceber algumas coisas aqui muito importantes, beleza? Vou só passar uma reguinha aqui, mas vamos perceber algumas coisas muito importantes aqui. Observe, BCD, BCD, BDC, BDC, CBD, CBD, CDB, CDB, DBC, DBC, DCB, DCB. Viu só? Se eu pegar e isolar este quadrante e arrancar este primeiro elemento aqui, eu chego nesse cara aqui. Então a permutação de 3 elementos está aqui dentro. É só arrancar esse A aqui, ó. Finge que ele não existe, o que sobrar é a permutação de 3 elementos. Ah, professor, será que isso funciona com 2? Funciona. Olha só. Eu estou arrancando o B daqui, né? Para chegar nesse cara aqui. Vamos pegar um quadrante dele aqui e arrancar o B. Sobra CD, DC. CD, DC. Olha só que interessante. Quer dizer que eu arranquei o C. Então, se eu arrancar o C daqui, de um desses quadrantes aqui, eu vou arrancar o C. Sobra D. Se eu arrancar o D, sobra nada. Quer dizer que um interdepende com o outro. Exatamente. Um interdepende com o outro. Você pode pegar aqui, por exemplo, mas se eu tirasse, em vez do A, eu tirasse o D. Se eu tirasse o D, era só eu pegar o quadrante que D está em primeiro, né, para eu poder arrancar o D. Aí eu arrancaria o D, sobraria ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA,
que seria a permutação de ABC. Beleza? Então eu só mudaria o quadrante que eu ia pegar aqui. Dependendo do elemento que você elimina, você pega um quadrante diferente e chega no anterior. É basicamente isso. Se eu tivesse colocado a permutação de 5 aqui, a gente vai ver o porquê que eu não fiz isso na tela, né? Porque a permutação é um fatorial, e o fatorial é só a função que mais cresce na matemática, mais do que exponencial, mais do que... O salto é muito grande de um para outro. Você tem aqui 1, 2, 6, 24 e depois você vai ver que vai pular para 120. Mas você veria que esses 24 aqui se repetiriam com a formação de um novo elemento que seria o E aqui no caso, né? Seria ABCDE, né? Então esses 24 agrupamentos se repetiriam várias vezes até formar as permutações com 5. Vamos então colocar aqui um resumo aqui na tela. Então a permutação de 0 elementos, eu encontrei um agrupamento. A permutação de um elemento, eu encontrei também um agrupamento. A permutação de 2 elementos, eu encontrei 2 vezes 1, que é 2 agrupamentos. 2 vezes P1, que é 2 vezes 1, que é 2 agrupamentos. Na permutação de 3, eu encontrei 3 vezes o P2. Olha lá, 3 vezes o P2, que dá 6 agrupamentos. Na permutação de 4 elementos, eu coloquei 4 vezes a permutação de 3, que é 6, né? Que é 6, né? Corrigindo aqui, prontinho, 4 vezes 6, que é 24. Beleza? Então é isso que nós vamos ver. Opa, 6 aqui. O professor errou aqui na hora de fazer. Não tem problema não, a gente conserta. Então, na permutação com 0 é 1, permutação de 1 é 1, com 2 elementos é 2, com 3 é 6, com 4 é 24. E vamos então fazer isto aqui de uma forma um pouquinho diferente. Permutação de 2, 2 vezes 1. Permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se o fatorial é uma função que representa uma permutação, então podemos escrever a permutação enésima como n fatorial. Essa exclamação aqui não é n, não. É n fatorial, tá? Ninguém está espantado com n, não. É só n fatorial. Então, Pn é igual a n fatorial, por definição. Então, o fatorial é uma função que representa a permutação, logo, permutação de n igual a n fatorial. Tranquilo. Vamos partir daí, pessoal. O fatorial é uma função que representa uma permutação. Então, Pn igual a n fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial é esta funçãozinha aí. Não se assuste, pessoal, não se assuste. Então, uma função P de permutação, ela vai dos naturais para os naturais, ou seja, ela usa elementos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você não vai ter uma permutação de 3,5 elementos, não existe meio elemento, nem 3,33 elementos, nem uma permutação de 1/3, não existe. É só números naturais. Você vai ver permutação de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 10 elementos, 20 elementos, 0 elementos, 1000 elementos, mas números naturais. Então ele vai usar números naturais, o nzinho aqui só vai admitir números naturais, e como resposta você também só vai ter números naturais, é isso que ele está falando. Então a função de n para n, dos naturais nos naturais. Então ele admite números naturais na sua entrada e te devolve como resposta números naturais. Beleza? Tal que. Essa barrinha aqui é o tal que. A permutação de n é 1 se o n for 0. Se não houverem elementos, a permutação é 1. Se o n for 0, ou seja, se for P0, permutação de 0, você tem como resposta 1. E essa coisa estranha, se n maior que 0. Então, se for maior que 0, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
você vai ter que fazer essa coisa estranha. Mas professor, essa coisa estranha é estranha. O que é isso aí? É um π? É um quê? Na verdade isso aqui é um π maiúsculo, tá pessoal? Isso aqui é um π maiúsculo. Mas não se assuste, esse π maiúsculo é o quê? Você lembra do somatório? Aquele ezinho esquisito? Aquele símbolo de somatório? Pois é, aquele ezinho estilizado é o somatório. Esse daqui é um outro carinha chamado produtório. Ele é o produtório. Pelo nome você já deve entender o que ele faz. Se o somatório soma, o produtório faz produtos, multiplica. Beleza? O que ele está falando? Isso aqui eu vou ler na íntegra o que é isso daqui matematicamente, depois eu explico, tá? Então é o produtório de n igual a 1 até n. É isso que ele está falando. Se o n for maior que zero, eu faço o produtório de n com n igual a 1 até n. Só para recapitular, então, o produtório de n com n igual a 1 até n. É isso que é matematicamente. Mas, professor, não entendi. Nem entendi. Tudo bem. O que essa coisa feia está falando? Para você multiplicar todos os números naturais, né? Logicamente, naturais, até chegar ao n. Só isso. A permutação de n é, se n igual a 0, o seu resultado é 1. Se for maior do que 0, você vai sair multiplicando todos os números naturais até chegar no n. É basicamente isso. Vamos lá então? Vamos ver um exemplozinho bem basicão. Função p dos naturais para os naturais. Então, p de 10, que seria a permutação de 10 elementos, vai ser o quê? O produtório de n com n igual a 1 até 10. Ou seja, eu vou multiplicar todos os números naturais de 1 até 10. Só isso, entendeu? Vou multiplicar todos os números de 1 até 10. Então vamos lá. Isso quer dizer o quê? 10 fatorial. Esqueci dessa última parte aqui, ó. Então isso tudo aqui quer dizer n fatorial. Então você dizer n fatorial ou escrever essa bagaça gigante enorme e um pouco assustadora, é a mesma coisa. Então quando você coloca lá 3 fatorial, na verdade você escreveu isso aqui. Então só para você não ter que escrever tudo isso aqui, para facilitar a vida a gente trocou por uma exclamaçãozinha aqui e chamou isso aqui de fatorial. Basicamente é isso, tá? Então, o produtório de n com n igual a 1 até 10, que é a mesma coisa que eu disser 10 fatorial, é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. É a mesma coisa do somatório, só que ao invés de somar, você faz o produto. Então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Que isso aí de cabeça dá 3.628.800. Então, se nós formos fazer uma permutação de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né? E fomos fazer lá o princípio fundamental da contagem com A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, nós vamos criar 3.628.800 agrupamentos. O que seria uma aula bastante extensa, por isso que eu não fui muito adiante do 4 não. Tá ótimo com A, B, C e D. Eu ia fazer só com ABC, mas aí eu pensei, não, vamos fazer com D também, só para o pessoal entender direitinho. Eu espero que você tenha entendido esse conceito de fatorial muito bem, da onde que ele vem, para onde ele vai, tá? E a partir da permutação que nós vamos ver combinação, arranjo, na verdade arranjo e combinação, né? Porque o arranjo vem antes da combinação. O arranjo é um tipo especial de permutação, onde você não usa todos os elementos, tá? E a combinação é um tipo especial de arranjo, onde a ordem não importa. É basicamente isso, tá? Dando spoiler das próximas aulas, é basicamente isso. Nós temos tipos especiais de permutação? Temos permutação cíclica e tal, temos outros tipos de permutação que nós vamos abordar mais à frente nas nossas aulas. Fica tranquilo quanto a isso, que nós vamos falar tudo o que há para se dizer sobre análise combinatória. Tranquilo, e só para entender onde nós vamos chegar com isso, eu pretendo explicar muito bem e muito a fundo o triângulo de Pascal. É para isso que tudo isso aqui vai culminar, no triângulo de Pascal. Além de você usar isso em análise combinatória, nós vamos observar as combinações aparecendo no triângulo de Pascal. Isso vai ser muito interessante para usarmos o binômio de Newton
para no final eu conseguir fazer um destrinchando de um exercício que eu considero bastante difícil. Onde esse cara, não apenas esse cara aqui aparece, mas aparece um binômio de Newton bem interessantezinho lá, com números imaginários e o caramba 4. Mas isso é lá para frente, pessoal. Aqui eu só quero que você entenda fatorial, permutação. Beleza? Nós vimos na aula passada o princípio fundamental da contagem e o produto cartesiano, ou combinação cartesiana. Então, do produto cartesiano, combinação cartesiana, nós viemos para o fatorial, definimos o que é fatorial, com base nisso, nós definimos o que é permutação e trabalhamos os dois para você ver que permutação e fatorial é exatamente a mesma coisa, tá? Então eu falar que eu fiz o fatorial de 3 ou eu permutei 3 elementos é a mesma coisa, tá, pessoal? Daqui para frente nós vamos ver algumas nuances disso daí. Valeu, pessoal, até mais. E este foi um oferecimento Grupo Kirchner. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo, se inscreva aqui no Nerd Mania, comentários, sugestões e perguntas aqui embaixo nos comentários. Valeu e até mais!